Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe a todos neste novo ano que está começando. Hoje nós vamos falar um pouco, fazer algumas considerações justamente a respeito do ano novo. E vamos falar também um pouco sobre as preces, porque elas estão intimamente ligadas com as inúmeras petições que nós fazemos todo início de ano. A prece é muito importante em nossa vida, porque ela nos coloca em sintonia com os planos superiores, de onde nós recebemos as vibrações de amor, de paz, de ânimo, de coragem, justamente para enfrentarmos os dias que estão por vir. Porque problemas provavelmente vão surgir. Dificuldades provavelmente nós vamos enfrentar. Lembrando que problemas e dificuldades nos trazem mais experiência, nos trazem mais aprendizado. E a oração vai nos ajudar a manter os níveis de resignação, de coragem e de fé. Nós estamos iniciando mais uma etapa em nossa existência. Mais um ano se descortina diante de nós, onde a esperança é o sentimento predominante. Então nós nos animamos a fazer inúmeros pedidos. Nós pedimos por nós e pelos outros. Nós pedimos por um mundo melhor. Pedimos por um mundo mais justo. Pedimos por mais benefícios. E assim por diante. Nós fazemos até promessas. Empenhamos a nossa palavra com o propósito de sermos atendidos em nossas petições, em nossas rogativas, que nem sempre são as melhores e as mais adequadas para nós. Nós ficamos rememorando as situações conflitantes que nós enfrentamos no ano que passou, os problemas que surgiram, as dores que nos atingiram, e ficamos pedindo a Jesus que nos conceda dias melhores, que nos conceda dias mais felizes, acontecimentos mais felizes, sempre com aquela ideia equivocada a respeito da felicidade. E como as coisas não acontecem da maneira como nós esperamos, nós achamos que Deus não atendeu às nossas preces, ou que as nossas preces não foram atendidas. Mas André Luiz nos afirma que não existe prece sem resposta. Todas são atendidas, de uma maneira ou de outra. E na maioria das vezes, elas são atendidas da maneira como nós precisamos e não da maneira como nós queremos ou esperamos. Por isso, se no ano que passou, nós não conseguimos atingir as nossas metas, se não conseguimos concretizar sonhos, se nós acumulamos mágoas, se não fomos capazes de superar problemas inesperados, agora é o momento de abrirmos o nosso coração e a nossa mente para começar essa nova caminhada, fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance, para quando nós chegarmos lá no final, podermos olhar para trás, sentir orgulho da nossa trajetória e podermos dizer que valeu a pena cada minuto. Antes do berço, nós solicitamos as provações que nós enfrentamos hoje. O familiar difícil, a doença incurável, a escassez de recursos materiais, filhos problemáticos. Agora nós não podemos fugir ao merecimento da concessão. Nós pedimos e fomos atendidos. Chegando o momento do testemunho, nós não podemos voltar atrás e recusar o compromisso assumido. Nós precisamos aprender a agradecer por todas as dores deste mundo que nos ajudam a encontrar o caminho para a reconstrução íntima.
Os benfeitores espirituais dizem na questão 663 do Livro dos Espíritos que as nossas provas estão nas mãos de Deus. Nós não podemos ficar pedindo a anulação, porque Deus sabe muito melhor do que nós o que nos convém. Portanto, as nossas provas não podem ser anuladas ou desviadas do seu curso a nosso bel prazer. Então, quando nós fazemos as nossas orações, pedindo o afastamento ou anulação dos nossos padecimentos, como, por exemplo, alguma doença muito difícil, mas que ela é necessária para a depuração do nosso espírito, essa doença não será suprimida, mas nós teremos muito mais resignação para suportá-la. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele faz uma analogia que nos ajuda a entender como a prece age em nossa vida. Ele diz para nós observarmos, por exemplo, quando nós estamos transitando por um caminho em noite escura, sem que haja qualquer luminosidade. Mesmo que nós tivermos uma bússola conosco, nós vamos consultá-la em vão, porque a obscuridade não vai permitir nós enxergarmos nada. Se nós continuarmos caminhando, nós corremos o risco de cair em alguma fenda na estrada, em algum atoleiro, tropeçarmos em alguma pedra. E se nós pararmos, também corremos o risco de sermos surpreendidos por algum animal. Entretanto, se acendermos pequenina luz, tudo se modifica. A lama não vai continuar no atoleiro. A pedra vai permanecer no mesmo lugar. A fenda não vai se mover do meio do caminho. Entretanto, podendo ver onde estão os obstáculos, nós poderemos evitar as armadilhas da estrada. Assim acontece também com a prece em nossa vida. Quando a dor surge em nossa existência, obscurecendo nossa alma, subtraindo a serenidade e a alegria, tudo nos parece escuridão, nos levando ao desânimo, quando não ao desespero. Entretanto, se acendermos no coração pequena chama de prece, fios iluminados e invisíveis ligam-nos o ser à providência divina. Exteriormente, o sofrimento não se desfaz. A prova que nós enfrentamos continua sendo o teste doloroso. As provas, a expiação das nossas faltas, continua sendo a luta difícil. No entanto, se nós estivermos com essa pequena chama acesa, nós estaremos plenamente amparados, com a visão espiritual iluminada por dentro, tendo a certeza de saber quando e como devemos agir, compreendendo os desígnios sábios de Deus em nossa vida. Quantas vezes nós teremos perguntado a Deus mentalmente por que passamos por essa ou por aquela prova? Por que nós sofremos a ingratidão, a traição? Por que lutas tão difíceis? Mas se nós fizermos uma pequena reflexão, nós vamos perceber que nós estamos sempre amparados. Uma leve reflexão vai nos ajudar a entender o plano de Deus em nossa vida. Os seus desígnios, que muitas vezes nós não compreendemos, e que nós vamos só compreender muito mais tarde.
Porque Deus, o objetivo dele é a nossa libertação, é a nossa felicidade. E os sofrimentos, se o sofrimento nos é imposto, é para nós quitarmos as nossas dívidas, repararmos os nossos erros e também é como uma prevenção para acontecimentos mais graves. Aquela pessoa, por exemplo, que perdeu recursos monetários, recursos materiais, mesmo sem ter sido desonesta, mesmo sem ter feito nada errado, vai perceber mais tarde que se livrou de riquezas que estavam atraindo criminosos dispostos a lhe fazer mal, ou que estava prestes a mergulhar numa ambição desmedida. Aquele que sofreu a indiferença ou o desprezo do amigo em quem depositava afeto e esperança, vai perceber com o tempo que se livrou de um laço de amizade que se transformaria num pesadelo. Aquele emprego ou aquele cargo longamente ambicionado e que no momento da nomeação outra pessoa assumiu o lugar, vai aprender posteriormente que aquele não era o emprego adequado e que ainda poderia se tornar motivo de queda. A bondade divina sempre tem motivos justos e sábios para conduzir as suas criaturas. Motivos esses que nem sempre são compreendidos, mas nós precisamos aprender a receber todas essas provações como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do nosso amanhã. Humberto de Campos conta no livro Luz Acima o caso daquela mãe que orava fervorosamente pelo filho de 18 anos que estava inválido, preso a uma cama. Ela rogava a Jesus para lhe devolver os movimentos e que ele pudesse recobrar o equilíbrio orgânico. As suas preces eram fervorosas e insistentes, a ponto de emocionar a equipe espiritual que a assistia. E o rapaz parecia aceitar tudo com boa vontade e com resignação. Dona Malvina, para obter a concessão divina, Dona Malvina, que era a mãe do paralítico, para obter essa concessão, ela se desdobrava em atividades socorristas. Ela visitava doentes, ela protegia crianças desamparadas, trazendo muitos colaboradores do plano invisível para o seu lado. Dessa forma, um imenso grupo de entidades espirituais se formou e rogava, implorava diariamente pela recuperação do rapaz, alegando que se o rapaz não tivesse mérito para isso, que as rogativas fossem atendidas, pelo menos pelos méritos da mãe aflita. Certa vez apareceu por lá um médium curador, um médium que fazia curas. E Dona Malvina foi inspirada a conduzir o filho até ele, que se prontificou em socorrer o rapaz. Assim, cercado de espíritos amorosos, ele orou, impôs as mãos sobre o rapaz e transmitiu os fluidos dos benfeitores desencarnados. Em poucos dias, o rapaz recuperou o equilíbrio orgânico, seus movimentos voltaram para a alegria dele e da mãe. Mas se por um lado ele recuperou o equilíbrio orgânico, por outro ele começou a demonstrar o seu desequilíbrio emocional. Falava palavrões, trocava o dia pela noite, em noitadas barulhentas. E quando alguém lhe falava alguma coisa sobre prece, ele dizia que isso era para enfermarias e para asilos, e que ele precisava recuperar o tempo que havia perdido sob o efeito de drogas e injeções.
se embriagava todas as noites e chegava carregado pelos amigos em casa. E como não havia dinheiro suficiente que bastasse para essas noitadas, ele começou a pegar dinheiro da mãe e de familiares. Queixas contra eles chegavam de todas as partes. E tão violento se tornou que ele chegou a agredir fisicamente a mãe. Dona Malvina não se revoltou. Procurou seu aposento e foi fazer as suas preces. Disse ao Pai Supremo que reconhecia e compreendia seus desígnios sábios e justos. Rogava para que seu filho não se transformasse num monstro. E, se possível, que modificasse sua rota desventurada. Intensa luminosidade resplandeceu sobre sua cabeça. Nova bênção desceu do mais alto. E, para a surpresa de todos, o rapaz acordou e estava paralítico novamente. Nós sempre pedimos o que nós queremos ou que achamos justo para nós. E Deus nos dá o que nós realmente necessitamos. Mesmo quando nós pedimos que Jesus nos dê paciência, resignação, tolerância, isso não quer dizer que nós vamos receber das mãos divinas uma cota de paciência ou de resignação. Mas Deus vai nos enviar pessoas e situações que vão testar a nossa provisão dessas virtudes. Nós teremos a certeza que nós estaremos exercitando, através desses testes, nós estaremos exercitando todos os dias. Nós precisamos aprender com Jesus a viver intensamente o agora, aproveitando todas as possibilidades que Ele nos proporciona. Mas se as dificuldades se apresentarem, então é o grande momento de demonstrarmos a nossa fé, o nosso aprendizado, tendo a certeza de que tudo o que nos acontece são experiências necessárias para a conquista da nossa maturidade espiritual. Por isso, esse é um bom momento para parar, olharmos ao nosso redor, olharmos para trás, verificarmos o que nós podemos fazer pelo futuro, nos preparando para novas conquistas. E quando nós olharmos para o passado, que nós possamos agradecer por todos os dias vividos, porque estar aqui na vida terrestre é uma bênção que muitos almejam, mas nem todos conseguem. Agradecermos pela fé que venceu a dúvida, pela esperança que deu lugar a momentos de desespero, pela coragem que muitas vezes nós não soubemos explicar de onde veio, pela crença na imortalidade, apagando o medo da morte. Quando olharmos para o futuro, que nós possamos enxergar cada dia que virá como com muita expectativa de sucesso, de realizações, não de sucessos materiais, mas no sentido de vencer aversões, com o pensamento voltado para Jesus, que sempre acompanhou nossa trajetória até hoje, e com certeza vai continuar fazendo o mesmo, como Ele fez em todos os anos que passaram. Nós queremos que Jesus venha ao nosso encontro, desatentos do conselho de João, no capítulo 1, versículo 23 do seu evangelho, quando ele diz: endireitai os caminhos do Senhor. Por isso, para sentirmos a influência benéfica do Cristo, nós precisamos retificar a estrada que vimos percorrendo, endireitar os nossos passos, abandonarmos o erro sistemático, a queixa constante, desfazendo as sombras que nos rodeiam,
e só assim nós poderemos sentir a presença do Mestre em nossa vida, com as suas bênçãos, de onde ele nunca se afastou. Por isso, nós não precisamos fazer lista de boas intenções, promessas que nem sempre serão cumpridas, chorar de arrependimento por atos impensados, chorar de tristeza ou de solidão, porque o que foi vivido já faz parte do passado. E tudo que nós temos pela frente pode ser recuperado com ânimo e boa vontade e vivermos cada minuto como se a receita da felicidade fosse aqui e agora. Assim, chegada essa época do ano, as nossas rogativas se multiplicam. São pedidos de emprego, pedidos de saúde. Nós pedimos a Deus para nos livrarmos de pessoas e situações inconvenientes e desagradáveis. Nós pedimos por benefícios monetários, nós pedimos por benefícios materiais e assim por diante. Foi isso que Simão Pedro respondeu a Jesus quando ele lhe perguntou o que ele estava pedindo a Deus em suas preces. Simão Pedro fez exatamente o que nós fazemos na atualidade. Disse a Jesus que ele rogava ao Pai Celestial para aplainar os seus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou o discípulo e, demonstrando mais uma vez a sua boa vontade, o seu profundo amor, esclareceu: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é provável te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares a bênção de Deus, para compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, então receberás os bens divinos do consolo e da paz. Terminada essa explicação, um dos discípulos, percebendo que era um assunto que interessava a todos, disse: Senhor, então ensina-nos a orar. Foi nesse instante que Jesus, o Mestre Divino, elevou o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial, colocando o seu amor acima de todas as coisas, dispôs os discípulos em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num oceano invisível de luz, pronunciou pela primeira vez a oração que ele legaria à humanidade, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí nós ficamos recordando que no início da civilização, os homens tinham um conceito muito sombrio a respeito da divindade, acreditando que era um ser colérico e que precisava de oferendas, precisava ser feito, oferecer presentes, não só para aplacar a sua ira, mas também para obter favores. Veio o Cristo e apresentou um Deus diferente, infinito em suas perfeições, extremamente bom e generoso, que não quer se perca nenhuma das suas criaturas. E ao nos ensinar, chamá-lo Pai Nosso, Jesus deixa claro que ele é pai da grande família humana e não de poucos escolhidos. Depois, reconhecendo que nós, seres humanos, jamais conseguiremos nos redimir sem a misericórdia divina, devido à imensa bagagem de imperfeições que nós trazemos conosco ainda, ele continuou: venha a nós o teu reino. Ele mesmo nos ensinou no capítulo 17, versículo 21 do Evangelho de Lucas, que o reino de Deus está dentro de nós.
Mas ele nunca disse que nós ficássemos apáticos, sentados, esperando que esse reino se fizesse em nosso íntimo. Ele explicou com muita clareza em várias passagens evangélicas como nós deveríamos proceder para que isso acontecesse. Como nesta passagem: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Quantas vezes fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fizestes. Honrai vosso pai e vossa mãe. Amai os vossos inimigos. E assim ele ensinou e demonstrou tudo quanto deveríamos fazer. Em seguida, dando a entender que a vontade de Deus, sempre justa e amorosa, deve ser cumprida em todas as circunstâncias, ele acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Apesar de desfrutarmos de relativa liberdade para fazer o bem ou o mal, nós acabamos descobrindo que as infrações às leis de Deus sempre nos trazem funestas consequências. Isso quer dizer que ninguém será feliz enquanto não for bom. E assim, todos nós um dia vamos procurar a felicidade praticando o bem, ou seja, fazendo a vontade de Deus. Depois, esclarecendo que a bondade divina fornece todas as possibilidades de trabalho e de experiência para todos os homens, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A busca pelo alimento material sempre foi a razão de ser de todas as lutas e de todos os esforços do ser humano. Mas, invariavelmente, sempre chega um momento em que nós sentimos necessidade de um alimento mais sutil. Por isso, Jesus nos ensina a pedir ao Criador, na prece do Pai Nosso, esse pão que significa tudo quanto seja indispensável ao crescimento e ao aperfeiçoamento da nossa consciência espiritual, ou seja, a realização do reino de Deus dentro de nós. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a influência da lei de causa e efeito, e que cada um precisa desvencilhar-se do passado sombrio através da exemplificação sublime do amor, ele prosseguiu: perdoa nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Nesta petição, Jesus dá-nos a conhecer uma lei eterna e imutável, a cujos efeitos todos nós, sem exceção, estamos sujeitos. É a lei do dar e receber, segundo a qual cada um recebe da justiça divina de acordo com o que dá ao próximo. Há no Evangelho inúmeras passagens a esse respeito, como, por exemplo, se perdoardes aos homens as ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Ou então, não julgueis e não sereis julgados. Aquele que semeia pouco também colhe pouco. E assim por diante. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, e para mostrar a eterna luta dos cristãos contra o mal, terminou sua rogativa com extrema simplicidade, dizendo: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Ao formular esta última parte da sua oração, Jesus nos ensina que o que pedimos ao Pai Celestial não é o afastamento das nossas provas, e sim forças para sairmos vitoriosos dos inúmeros testes pelos quais temos que passar em cada existência. As tentações a que somos submetidos constituem, assim, uma espécie de aferição do nosso aprendizado. Por fim, nós acabamos compreendendo a extensão da advertência do Mestre, quando ele dizia:
orai e vigiai para não cairdes em tentação. Depois desses esclarecimentos, Levi, que era o mais intelectual deles, escreveu as sagradas palavras para que a prece do mestre ficasse guardada em seus corações humildes para sempre. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou pelo mundo inteiro como se fosse um perfume espalhado pelos céus. Assim, amparados pelo cuidado e pela misericórdia divina, pela misericórdia de Jesus, atento às nossas preces, mesmo aquelas mais inconvenientes, nós deixamos para trás mais um ano de realizações e de lutas, em que tivemos horas amargas, horas alegres, mas com a certeza de que nós chegamos até aqui com mais aprendizado e com mais experiência, sabendo que todas as dificuldades surgiram em nosso caminho com o propósito de nos promoverem moral e espiritualmente. Portanto, nós precisamos aproveitar esse novo ano que se abre como uma porta aberta, nos convidando para novos sonhos e novos objetivos. São 365 novas oportunidades para fazer diferente, para fazer mais, para fazer melhor e realizarmos muito mais do que realizamos no ano que passou. E para nos integrarmos nessa onda de otimismo e de fraternidade, nós precisamos amar mais, ouvir mais o nosso coração, olharmos para trás para corrigir e olharmos para frente para realizar. Conhecer melhor as nossas habilidades e criar em torno de nós um clima de fraternidade e de simpatia. Concluir um ano é como subir no último degrau de uma escada em que nós paramos, olhamos para baixo e avaliamos o caminho percorrido. Então nós percebemos que passamos por estradas esburacadas, por estradas pavimentadas, que transitamos por campos floridos e por campos cheios de espinhos. Raras pessoas chegam ao término dessa estrada ilesas. A maioria cheia de marcas. Algumas ficam no meio do caminho, presas de aflições e sufocadas por angústias muitas vezes infundadas. O importante é não temer, não desistir e continuar sempre. É o que nos fala Mateus no capítulo 14 do seu evangelho. Ele conta que logo depois da multiplicação dos pães, Jesus disse aos discípulos que entrassem no barco e que ele iria em seguida. Eles deveriam atravessar para o outro lado do rio. E ele disse que logo em seguida ele iria ter com eles. Mas quando chegou perto da madrugada, o barco começou a enfrentar ondas enormes e ventos muito fortes. E os discípulos ficaram assustados, principalmente quando eles viram um vulto caminhando sobre a água. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá a ti sobre a água. E o mestre disse: Vem, estendeu-lhe as mãos. E Pedro saiu caminhando sobre a água. Mas quando ele estava no meio do caminho, um vento mais forte assustou Pedro. E ele se deixou dominar pelo medo. Nesse momento, ele começou a afundar e disse: Senhor, salva-me. E Jesus lhe disse: Por que duvidaste, homem de pouca fé? Não tenhas medo, não duvides, mas creia somente. Essas palavras de Jesus não foram ditas apenas a Pedro, mas para todos nós, para a humanidade inteira. Querendo dizer que não devemos temer nada, porque Deus jamais desampara as suas criaturas. E Ele mesmo, o próprio Jesus, disse que estaria conosco até o final dos tempos.
Não importa como nós terminamos o nosso ano. Não importa, porque tudo isso já ficou para trás. Não há mais nada que possamos fazer por tudo aquilo que já foi vivido. Não importa o tamanho das pedras que nós enfrentamos. Não importa por quantos espinheiros nós passamos. Não importa o tamanho das ondas que enfrentamos. Para os 365 dias que começamos a trilhar agora, confiemos na divina providência e no Mestre Divino, que está sempre estendendo as mãos para nós, nos ajudando a passar por cima de tudo aquilo que tenta barrar a nossa caminhada. Porque Ele jamais desampara a quem quer que seja que passa por provações no mar tempestuoso da vida terrena. Precisamos, sim, aprender a sair do barco, não olhar as ondas, não temer o vento, apenas enxergar Jesus. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência. Desejo do fundo do coração que todos tenham sonhos realizados e a consciência sempre ligada a Jesus. Muito boa noite e muito obrigado.